Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, o seguinte: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meu irmão, minha irmã, esse texto é muito conhecido, a história do rico e do mendigo. Na vida cotidiana, muitas vezes nós somos seduzidos pelas aparências. O que vemos, o que tocamos e o que possuímos podem nos enganar, fazendo-nos crer que nós temos controle sobre tudo. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que a verdadeira riqueza não é jamais medida pelas coisas temporais, mas pelo que é eterno. Essa parábola do rico e Lázaro, narrada em Lucas, nos confronta com a realidade da vida após a morte e da justiça divina que não depende das aparências externas. Jesus, por meio dessa história, revela o destino eterno de 2 homens com destinos completamente diferentes. Um rico que viveu em luxo e desprezou a justiça de Deus, e um pobre que viveu em sofrimento e humildade, mas foi agraciado com a presença do Senhor. Nesse texto, Jesus não apenas nos ensina sobre as diferenças entre destinos dos justos e dos ímpios, mas ele também nos desafia a refletir sobre o que nós valorizamos nesta vida e como vivemos em relação ao reino de Deus. E Jesus começa a história com uma descrição bem detalhada das condições de vida de ambos os homens. Ele diz aqui no versículo 19: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. O rico aqui é retratado como alguém que desfrutava de toda a opulência possível. A sua roupa
feita de púrpura e linho finíssimo, indicava não apenas riqueza, mas um status social muito elevado. Ele não vivia apenas bem, ele vivia de maneira extravagante, esplendidamente, em festas e banquetes diários. Ele tinha tudo o que o mundo poderia oferecer. Tinha luxo, conforto e uma vida de prazeres materiais invejável. Em contraste, Jesus fala de um outro homem chamado Lázaro. O homem rico não fala o nome, já o pobre Lázaro. O pobre descrito de maneira cruel. Nos versículos 20 e 21, Jesus diz: havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então ele aqui apresenta esse homem como um homem que vivia em extrema miséria. Ele não era só pobre, mas as suas feridas e sofrimentos o tornavam um objeto de repulsa. Ele desejava apenas as migalhas que caíssem da mesa do rico. As imagens de Lázaro sendo lambido pelos cães reforçam a sua posição de extrema humilhação e de desespero também. Essa grande diferença entre esses dois personagens vai além da situação econômica. Aqui Jesus nos apresenta a disparidade entre aqueles que têm os bens deste mundo e aqueles que sofrem sem recursos. Lázaro, embora fisicamente doente e empobrecido, possuía algo que o rico não tinha, ou seja, a esperança em Deus. O rico, por outro lado, embora possuísse riquezas materiais, estava espiritualmente cego e afastado da verdadeira fonte de vida. Nós podemos trazer isso para uma reflexão pessoal e fazermos a pergunta: o que temos valorizado em nossa vida? Nós estamos tão focados nas riquezas materiais e nas aparências externas que estamos nos esquecendo de buscar aquilo que realmente importa para Deus? Como temos tratado os que estão ao nosso redor, especialmente os mais necessitados? A parábola segue com um momento surpreendente e revelador. No versículo 22, Jesus diz: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. A morte, a grande igualadora, digamos assim, chega para todos, independentemente de sua riqueza, posição social ou pobreza. O que acontece após a morte, no entanto, revela a diferença de destinos entre Lázaro e o homem rico. Jesus diz que Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que era considerado um lugar de honra, um lugar de conforto para os justos. Essa imagem do seio de Abraão, na verdade, é uma representação simbólica do paraíso, onde os justos descansam e desfrutam da presença de Deus. Ele que havia vivido em sofrimento e rejeição aqui na terra, agora se encontra consolado, no consolo eterno, e pertinho de Abraão, o patriarca da fé. Que bênção maravilhosa, não é mesmo? Enquanto isso, o rico, por outro lado, é sepultado e imediatamente encontra-se no Hades. O Hades é um lugar de tormento e sofrimento. Ele está consciente de sua situação e sente as chamas do sofrimento eterno. Essa é uma poderosa lição sobre como nossas escolhas na vida influenciam o nosso destino eterno. A morte não é o fim, mas o começo de uma eternidade que reflete o que nós fizemos com a vida que Deus nos deu aqui na terra.
E uma coisa interessante, a consciência acompanha. O rico estava consciente do que estava acontecendo com ele e com Lázaro. A propósito, como estamos vivendo as nossas vidas? Nós estamos vivendo para a eternidade ou apenas para os prazeres temporais? A morte é uma certeza para todos, mas o destino eterno depende das nossas escolhas aqui e agora. Onde queremos estar quando a nossa vida terrena terminar? Quando passarmos dessa para a outra vida? O rico agora, consciente de sua perda e sofrimento, clama para Abraão. É no versículo 24. E ele diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. O rico reconhece a sua miséria e implora por alívio, mas a resposta de Abraão é muito clara. No versículo 25, Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu, porém, em tormento. Jesus usa essa parte da parábola para ensinar sobre a justiça divina. Durante sua vida, aquele rico teve todas as oportunidades de se arrepender, de ser generoso, de viver segundo os princípios de Deus, mas ele negligenciou os necessitados e viveu egoisticamente. Já Lázaro, por outro lado, passou a vida inteira em sofrimento, mas permaneceu fiel. Agora, o destino eterno de ambos está selado. Ninguém podia mudar. Abraão também nos lembra que há um grande abismo entre nós e vós, né? Ele falou no versículo 26, quando ele diz: há um abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem de lá para cá. Essa é uma advertência solene sobre a irreversibilidade do destino eterno. É irreversível, não tem volta. Quando a vida termina, as nossas escolhas estão feitas e não há mais nada, absolutamente nada, que possamos fazer para mudar o que aconteceu. Aliás, nós estamos vivendo de forma a garantir um futuro eterno com Deus, ou estamos aqui na terra buscando apenas os prazeres efêmeros desta vida? Estamos usando as nossas bênçãos e riquezas para servir aos outros, como Cristo nos ensinou? Ou estamos acumulando para nós mesmos, sem pensar no nosso próximo, sem pensar nas necessidades do outro, vivendo de forma egocêntrica, egoísta, diante daquela situação desesperadora? Aquele homem rico pediu a Abraão que enviasse Lázaro para avisar os seus irmãos, para que eles também não fossem cair no mesmo destino de sofrimento. Ele diz nos versículos 27 e 28: Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também parar para este lugar de tormento. No entanto, o rico aqui pede, implora a Abraão, e Abraão responde no versículo 29, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Abraão deixou aqui muito claro no versículo 29, que a mensagem de salvação já foi dada. As escrituras sagradas, que incluem os ensinamentos de Moisés e dos profetas, oferecem absolutamente tudo o que é necessário para que as pessoas possam evitar o tormento eterno. Mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos para advertir os vivos, Abraão sabia, se eles
não estivessem dispostos a ouvir a palavra de Deus, aqui, da parte dos vivos, através da palavra de Deus, nada os convenceria, nem que um parente já morto viesse para anunciá-los. E essa é a resposta de Abraão.